Ponto importante para vocês quando a gente fala sobre limites máximos da receita bruta anual para as empresas do Simples Nacional. Então, a gente entendeu que existem requisitos para empresas estarem optando pelo esse regime tributário do Simples Nacional. Um outro ponto é que a legislação, a Lei Complementar 123, ela trabalha também algumas particularidades. Então, ela deixa bem claro para nós uma exceção que é importante vocês desenharem com o cliente de vocês, principalmente se você atua com cliente que tem receita de exportação. Porque a lei complementar ela trabalha uma exceção na receita bruta, no faturamento desse seu cliente. Então, se ele estiver faturando, tendo uma receita no mercado interno, ele tem o limite de 4.800.000, só que se esse cliente do Simples Nacional, ele também tiver receita provindas de exportação de mercadoria ou de serviço, existe um adicional em cima dessa receita bruta. Então, caso o seu cliente ele esteja enquadrado no Simples Nacional, também é uma ideia, né, quando a gente fala sobre planejamento tributário, vocês estenderem isso para o seu cliente, até porque se ele faz qualquer tipo de receita provinda da exportação ou de venda, né, ou revenda ou serviço, ele entra nesse adicional, nessa exceção. Obviamente, existe o meio a meio, tá? A receita ela não abre esse adicional de forma total, até porque ela precisa que esse Simples Nacional arrecade dentro do mercado interno até 4.800.000 para que haja o adicional dessas receitas de exportação. Então esse é um ponto importante para vocês. Então, limites máximos de receita bruta anual para as empresas do Simples Nacional. Quando a gente fala sobre receita de mercado interno, operações dentro do país, de 4.800.000. E aí, quando a gente fala sobre uma possibilidade de adicional, a gente fala também no valor de 4.800.000, mas essa empresa também precisa estar operando tanto lá fora como também dentro do país. Caso essa receita bruta acumulada no ano ultrapasse um dos limites da receita bruta, ele será excluído do regime tributário. Esse também é um ponto crucial para quem desenvolve o fechamento fiscal quando a gente fala sobre empresas do Simples Nacional. Porque existem efeitos que são a partir do ano que estiver acontecendo ou no ano seguinte. E como a gente pode saber disso? Eu até coloquei para vocês a regrinha. Efeito da exclusão quando a gente fala sobre receita bruta acumulada que ultrapassou um dos limites de 4.800.000. Mês seguinte ao excesso, caso esse limite seja superior a 20% do limite. No ano seguinte ao excesso, caso não seja superior a 20% do limite. Então, empresas que atuam no Simples Nacional, é importante vocês sempre estarem ponderando a proporcionalidade dessa receita com o seu cliente. Não é que a gente vai deixar de fazer o faturamento das notas fiscais ou até mesmo falar isso para o nosso cliente, mas a gente precisa controlar para deixar ele ciente que pode acontecer uma exclusão desse regime tributário do Simples Nacional. Então veja como é importante a gente ter uma comunicação assertiva quando a gente fala com clientes que estão enquadrados no regime tributário do Simples Nacional. Então, tirar da ideia do contribuinte que a gente está falando para ele não mais fazer a venda, não mais emitir o documento fiscal comprobatório sobre aquela operação. Pelo contrário, é importante a gente fazer um planejamento com esse seu cliente para entender como está a saúde financeira e a saúde tributária dele. Uma vez que a gente tem uma proporcionalidade dessa receita, a gente já consegue fazer uma provisão do que pode acontecer. E trazendo essa provisão, os efeitos da exclusão, ela segue essa regra, ou seja, mês seguinte ao excesso, se ultrapassar 20% do limite, ou seja, qual é o limite? 4.800.000. Se o seu cliente ultrapassar superior a 20% desse valor, aí você já vai começar a fazer as apurações, fazer as obrigações acessórias no mês seguinte ao que acontecer. Agora, se o seu cliente, você fez uma provisão, só que ele vai conseguir se manter até dezembro, isso quer dizer que no ano seguinte ao excesso, ele pode fazer a exclusão do Simples Nacional, porque ele não atingiu os 20% do limite de 4.800.000. Isso é um ponto-chave para vocês que atuam com o Simples Nacional. A gente precisa olhar, obviamente, para o mês que a gente estiver fazendo a arrecadação, fazendo a apuração, mas provisões
é necessário, se faz necessário. Além disso, a gente tem o limite de 4.800.000, mas a gente também tem os sublimites do ICMS e do ISS, que também é o ponto-chave para o nosso fechamento fiscal. Então, para fins de recolhimento do ICMS e do ISS, a gente tem um limite máximo de 3.600.000. Um ponto de atenção aqui para vocês também. A lei complementar, assim como as nossas resoluções do Comitê Gestor do Simples Nacional, eles vão trazer a regra geral. Porém, as legislações estaduais, as legislações municipais também podem trazer entre linhas esse quesito dos sublimites. Então, é importante você que atua como Simples Nacional também ficar atento a essas legislações. Então, para fins de recolhimento do ICMS e do ISS, em regra geral, estamos falando de uma receita bruta de 3.600.000. Isso quer dizer, Grazi, que então a gente tem 2 limites que a gente precisa ficar atento ao nosso fechamento fiscal dentro do regime tributário do Simples Nacional? Sim. Por quê? Se essa empresa ela chegar à receita bruta de 3.600.000, ela continua sendo optante pelo Simples Nacional. Porém, ela vai ter a obrigatoriedade, junto ao Estado ou ao município, em também fazer as suas obrigações tributárias. Ou seja, se ela passa o limite do ICMS, ela vai precisar fazer o recolhimento do ICMS, seguindo todas as regras estaduais, juntamente com as obrigações acessórias daquele estado. Se ela ultrapassa o ISS, da mesma forma, ela vai precisar fazer o cálculo do ISS por fora daquela unificação, então ela não paga mais dentro daquela unificação que a gente acabou de verificar, recolhe por fora e também faz todas as obrigações acessórias vinculantes ao ISS. Então, caso ela ultrapasse esse limite de 3.600.000, ela continua sendo optante pelo Simples Nacional. Porém, com essa regra específica da apuração do ICMS e a apuração do ISS. O seu cliente ele só vai deixar de ser do Simples Nacional se ele ultrapassar o limite padrão de 4.800.000. Então, essa projeção que vocês precisam efetuar para as empresas do Simples Nacional é importante para que vocês também ponderem essa regra diferenciada do ICMS e do ISS. E os efeitos, da mesma forma, acontecem a depender das questões dos limites que foram ultrapassados. Então, se aconteceu 20% do sublimite, ou seja, 3.600.000 é o sublimite do ICMS. Se o seu cliente ultrapassar 20% desse sublimite, você vai precisar já apurar no próximo mês, ao que acontecer essa exceção, as obrigações acessórias, então o SPED fiscal, as obrigações acessórias estaduais do seu cliente e até mesmo a arrecadação. No ano seguinte, só se ele não ultrapassar o limite de 20%, aí sim ele vai fazer a exclusão no próximo ano calendário. Então, da mesma forma que acontece na regra geral, na unificação do DAS, os sublimites tanto do ICMS quanto do ISS acontecem os efeitos seguindo os critérios de 20% sobre esse sublimite.